Senhores, paz seja convosco. É uma satisfação imensa poder estar neste momento falando a vós. É um prazer conhecê-los. Sou o pastor Jorge Paloni, reitor e fundador do Seminário Teológico O Verbo para Todos, lecionando já há 5 anos, discipulando ministros, obreiros e amantes da teologia e da palavra pelas extremidades dessa terra. A partir de agora nós daremos início a uma aula inaugural, uma aula da teologia sistemática, trazendo consigo uma apresentação robusta do que é a teologia sistematizada em matérias, para apresentar a nós os mistérios e os compêndios teológicos da supra-palavra do Senhor. Gostaria de dar aqui algumas recomendações a você que me ouve e que neste momento é alcançado por este vídeo, seja manhã, tarde, noite, seja dia de semana, final de semana. O sistema EAD tem essa capacidade de eternizar um momento presente como esse. Gostaria de deixar algumas recomendações. Primeiro, se desligue de tudo que está à sua volta. Procure neste momento centralizar um momento para o seu estudo. Se você tiver a habilidade e a possibilidade de colocar sobre os seus ouvidos um fone de ouvido para dar a você amplitude de voz, de palavra, para que você possa acompanhar sem qualquer intempérie, tá certo? Às vezes o barulho dos filhos, do cachorro, do vizinho, da rua, eles acabam sangrando a nossa atenção e minando por um momento a importante captação daquilo que se é falado. Tá? Também prepare um caderno, uma caneta e evidentemente a sua Bíblia Sagrada, para que nós possamos discorrer a partir de então da palavra do Senhor Deus. Eu gostaria de te convidar que você neste momento curve a sua fronte, vamos falar com Deus para que Ele nos abençoe e traga a nós a luz e a revelação da palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai da eternidade, no nome de Jesus nós queremos adentrar a Tua presença. Senhor, queremos rogar neste momento, aqui e ali, Senhor, onde estou agora e onde o Teu Filho neste momento se prepara para o descortinar das revelações da Tua palavra. Que o Teu Espírito nos alcance, que o Senhor possa trazer a nós o entendimento, o discernimento e a profundidade da Tua palavra, nos dando a conhecer os mistérios inescrutáveis, Senhor, aquilo que o Senhor, ó Deus, não permitiu aos sábios desta terra saberem, mas nos revelou, Senhor, através do Teu Espírito, que o Senhor leve a nossa mente cativa ao centro da Tua vontade, e que o Senhor revele a nós todo o poder da Tua palavra. Senhor, alcance os Teus filhos, os abençoe, selando o entendimento agora e confirmando com êxito, com louvor e com majestade, Senhor, o semear desta semente, para que caia em boa terra e dê fruto, e o fruto permaneça. Fica conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos agradecidos, no nome de Jesus. Amém. E Deus seja louvado. Senhores, nós hoje vamos ter uma matéria, nós vamos dar início a esta jornada teológica de 2 anos, trazendo consigo a apresentação da teologia sistemática. Então é importante alguns pontos aqui, e antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o que de fato é a palavra teologia. A palavra teologia é uma junção de 2 termos gregos. O primeiro, teos, e o segundo, logia. Nós, durante esses 2 anos, nós vamos ficar extremamente afinados com esta expressão logia. Você vai observar e compreender que em todas as matérias que estudamos na teologia sistemática, todas elas terminam com a expressão logia, porque é um termo grego que se emprega para remeter a um estudo ou um ensinamento de determinado assunto. Então todos os termos vão terminar com logia, porque indicam um estudo ou um ensino de determinada matéria, de determinado assunto, tá? A palavra teos no grego remete a Deus. Então logo a pergunta, o que é a teologia? A teologia por muito tempo foi descriminalizada,
por muito tempo enfrentada como algoz dos cristãos, por muito tempo subentendida como uma prática ilegal no cristianismo, quando na verdade a teologia ela tem a capacidade de abrir os nossos olhos espirituais. Eu costumo dizer de que a teologia ela não apaga o fogo, ela apenas revela aquilo que era fogo estranho. Então, evidentemente, à medida em que crescemos na graça, devemos crescer no conhecimento, porque é o conhecimento quem revela a graça. Observa que, num grosso modo, nós vemos que a lei apresenta a graça, ou a lei, ela é substituída, vou colocar desta forma para você entender, pela graça, porque a lei apresenta a graça. Então, se João o Batista é o tipo da lei, Cristo é o tipo da graça. E lembre-se das palavras de João o Batista, de que disse que aquele que viria após ele era muito maior do que ele, tinha preeminência, era antes dele, porque, como diz o texto de João, a graça é sobre a graça. Observe que se a lei apresenta a graça e João apresenta o Cristo, é evidente de que a palavra do bom Deus, que é o conhecimento, deve anteceder a graça. E foi isso que os homens não conseguiram compreender, porque a lei apresentou o Messias, a lei apresentou o Cristo, mas quando Cristo se apresentou entre os homens não puderam conhecê-lo, porque por muito tempo estiveram distantes do conhecimento. Sem a luz do Espírito não é possível conhecer. Então, como disse João, Cristo veio para o que eram seus, mas eles não o receberam. Então, o conhecimento é extremamente importante, e a teologia, que significa o estudo sobre Deus, ou o ensinamento sobre Deus, tem essa proposta: apresentar a você, caro leitor, amigo, simpatizante, cristão, a você, espectador, que é alcançado por este vídeo, a teologia ela terá a capacidade de abrir os nossos olhos espirituais e nos fazer, enfim, conhecer a obra magnífica do Criador. Então, neste momento, nessa primeira aula, uma aula de abertura, uma aula em que nós principiamos aqui esta jornada teológica que durará 2 anos, eu tenho a missão de, nessa primeira aula, fazer você entender o que é a teologia e a assinatura. Eis o tema da aula de hoje. E a assinatura da divindade. Bendito seja Deus. Então, na aula de hoje nós observaremos a manifestação da teologia junto à assinatura da divindade. Precisamos compreender que o termo divindade remete a Deus. O termo divindade remete ao nosso Criador, aquele que no judaísmo é chamado por diversos nomes compostos, mas que traz consigo o nome próprio, cujo nome próprio de Deus é chamado de tetragrama, YHWH. Dentro do termo hebraico, Yud, Rei, Vav, Rei. São 4 consoantes, e que, se não fossem os massoretas, junto ao texto massorético no século XV, quando introduziram vogais para que nos desse a capacidade de transliterar o hebraico, nós não conseguiríamos hoje chegar à conclusão de Jeová ou Javé. Então, nós estudaremos e observaremos neste dia, neste vídeo que lhe alcança, de que a teologia ela tem a assinatura da divindade, e de que a assinatura da divindade está em tudo e em todos. Então, o primeiro texto áureo, o primeiro texto bíblico que eu quero vos apresentar aí no seu lar, está na primeira epístola de João. Eu gostaria que você abrisse o exemplar da sua Bíblia Sagrada, na primeira epístola de João, capítulo de número 5, bendito seja Deus, versículo de número 7, eis a palavra do Altíssimo. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 7. Está escrito assim: pois 3
são os que dão testemunho nos céus: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Em outras traduções, o Pai, o Verbo e o Espírito. E observe o final do versículo: e estes três, artigo definido, e estes três são um. Bendito seja Deus. Versículo 8: e três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue, e estes três concordam em um. Então eis aqui um texto, e que talvez você já esteja um pouco perplexo e atônito, porque dependendo da sua tradução bíblica, você vai observar que o versículo 7 não contém praticamente 70% do texto que ora fora lido. Senhores, bem verdade. Mas este versículo da qual vos fazemos alusão é um dos versículos que trazem a assinatura da divindade. E o que seria a pergunta, a aula de hoje? O que seria a assinatura da divindade? A assinatura da divindade é a triunidade, ou a tridimensionalidade. Bendito seja Deus. E aqui nós carecemos de entendimento, porque por muitos anos, desde que Jerônimo introduziu esta crença no protestantismo, a expressão trindade ganhou muita força no nosso meio. Haja visto que você que acompanha esta aula certamente ouviu falar sobre a trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, a trindade na etimologia da palavra significa três deuses. E aqui há um paradoxo, aqui há um problema que precisa ser solucionado por uma geração de teólogos, por uma geração de bereanos que se levantem. Por quê? Porque nós cristãos somos uma religião monoteísta, e por sermos monoteístas, cremos, não porque queremos, mas porque o texto diz, a palavra sagrada diz, no livro de aos Efésios, no capítulo 4, de que nós devemos ter um só Deus, um só Senhor e um só batismo. Observe a expressão, um só Deus. Entendemos, portanto, de que a expressão trindade confronta a verdade bíblica. Não são três deuses, mas um Deus que age em três pessoas. Então não podemos usar o verbete trindade, porque trindade, como vos disse, remete a três deuses. O correto então seria triunidade, porque na expressão triunidade nós estamos falando de uma unidade de Deus, um único Deus que age em três pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, como evidenciamos no texto de 1 João, capítulo 5. Observe que o autor, que é o apóstolo João que vos fala, que fora levado ao terceiro céu, quando estava represado na ilha de Pátimos, fora ele quem passeou no paraíso, na eternidade. Fora este mesmo João quem ouviu o anjo dizendo a ele: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que em breve deverão acontecer. É este João quem passeia na eternidade, e ao passear na eternidade vislumbra a assinatura da divindade. Por esta razão, no capítulo 5 e no versículo 7, ele deixa claro: e há três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E ele nomenclatura da seguinte forma, dizendo: e estes três são um, provando assim de que a assinatura da divindade é a triunidade. A assinatura da divindade traz consigo a tridimensionalidade, e isto precisa ficar muito claro na vossa concepção. Precisa ser entendido de que toda a apresentação divina, tudo que revela o Criador, tudo que revela Deus, tudo que revela a manifestação do bom Deus em nosso meio, precisa ser apresentada com três, precisa ser apresentada sob uma tri-manifestação, e é isso que estudaremos nesta aula de hoje. Então, eu preciso vos fazer entender que o livro do Gênesis, que começa contando a história da humanidade, começa em um princípio criou Deus os céus e a terra.
A expressão Deus ali está confirmada com uma assinatura. Qual a assinatura? A presença da Trindade. Nós vemos o Deus Criador criando, nós vemos o Deus Palavra, o Deus Verbo emanando da boca do Pai, e nós vemos o Deus Espírito Santo pairando sobre a face das águas. O Deus Pai que cria, o Deus Filho que fala e o Deus Espírito que executa. Nós vemos então a manifestação plena dos três quando em conjunto, antes mesmo de que o homem fosse criado, dizendo um para com o outro: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Nós vemos também essa assinatura da divindade presente em toda a Bíblia, porque não dizer no Gênesis capítulo 18, quando a tipologia revela a presença do Deus vivo na casa do patriarca Abraão, o Deus vivo visitando Sara, e naquela ocasião se apresentando como Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque são três quem estão diante do texto. A Bíblia remete e diz de que Abraão está diante de três anjos, entre aspas, porque a expressão anjo usada ali é mensageiro. Ele está diante de três mensageiros, que agora são sugestivos, incertos, porque sequer revelam um nome. Mas quando Abraão se dirige aos três, ele usa a palavra hebraica Elohim. Ele usa a expressão traduzida para nós no latino como Senhor, com S maiúsculo, dando àqueles três que estavam diante dele um único título, porque Abraão consegue compreender e entender que não eram três, era um. Ou que seja, o que estava diante do patriarca, dando início à história da humanidade, era o nosso Deus Todo-Poderoso, assinando com a manifestação da triunidade. Vemos no batismo esta assinatura divina sobre o ministério do nosso Cristo, quando aos 30 anos Jesus está diante de João o Batista, diante do público no Rio Jordão, e a Bíblia diz que ali está a manifestação divina com a triunidade. O Filho corporeamente presente na terra, o Pai bradando dos altos céus dizendo: eis o meu Filho amado, em quem a minha alma se compraz, e o Espírito de Deus repousando sobre o Cristo em forma de pomba. Então nós entendemos que ali estavam os três: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim passamos a descortinar de que toda a manifestação do Deus poderoso se dará na triunidade. Talvez nós não percebamos num primeiro momento, talvez nós não percebamos a olhos nus, mas aonde um está, os três estão. Aonde um está presente, os três se revelam. Por isso o autor João, no capítulo 7, no capítulo 5, verso 7, quando apresenta no céu o Pai, a Palavra e o Espírito, ele diz que os três testificam na terra. E como testificam na terra? Voltemos ao texto, no versículo 8, do 1 João, capítulo 5, ele representa no versículo de número 8, o que ora estamos lendo, uma verdade muito importante, dizendo de que haverá um testemunho desta assinatura na terra, e o testemunho se dará por meio do Espírito, da água e do sangue. Ora, senhores, o nosso corpo, este corpo que vos fala, este corpo que me assiste, é formado de espírito, fôlego da vida, é formado de água, 70% água, é formado de sangue. Ou que seja, você, criatura do Criador, já tem consigo a assinatura da divindade. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. É por isso que o texto vai ensinar que você e eu, nós carregamos a semelhança do Criador, não mais a imagem perdida por Adão após conceber o pecado. A imagem que fora perdida e comprovada no Gênesis 5, aonde Adão repassa ao seu filho a sua imagem, uma imagem agora corruptível, uma imagem agora temporal, uma imagem agora que infelizmente se deteriorará à medida em que o tempo passa, diferente da imagem recebida, porque a imagem de Deus é santa, incorruptível, eterna, insolúvel. Agora nos mantém a semelhança, e é esta semelhança, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma triunidade, o corpo, a alma e o espírito humano é uma tricotomia. Então nós temos em nós a assinatura do Criador. Por isso, irmãos, sem mais delongas,
nesta primeira aula nós queremos aprovar, comprovar e vaticinar de que a teologia é a assinatura da divindade. Porque toda teologia sistemática, ela é apresentada de uma forma tríplice, de uma forma tridimensional. Você vai observar ao longo desses 2 anos de que nós estudaremos matérias e que as matérias estão vinculadas umas às outras, sempre numa tridimensionalidade. Então, para que isso fique muito claro, eu desenhei aqui na lousa triângulos. E por que a expressão da forma geométrica triângulo? Porque o triângulo consegue trazer consigo 3 lados, né? Ou 3 ângulos de 45 graus. Ou, dentro de uma palavra mais simples, os triângulos conseguem trazer a expressão tri que nós precisamos, porque são elas a assinatura do Criador. Então nós estamos aqui com toda a nossa grade acadêmica, a grade curricular, que será estudada por nós, tendo 2 extremos. Quais são os extremos? Nós temos cá embaixo o extremo do homem e nós temos cá em cima o extremo de Deus. Bendito seja Deus. Então observa que do homem para Deus há a manifestação do conhecimento. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu gostaria de dar um nome a esta verdade. Esta verdade, que é um conjunto de 12 matérias, se chama teologia. Então a teologia é a maior expressão, é a maior apresentação, é a maior saudação de boas-vindas do Deus poderoso para o homem pecador. É através da teologia que o homem se aproxima de Deus. Ninguém pode se aproximar do bom Deus sem antes conhecê-lo. Por isso João, este mesmo João que escreveu a primeira epístola, é o João que escreve o Evangelho. E quando João escreve o Evangelho, enquanto Mateus está preocupado em apresentar uma linhagem real em José, enquanto Lucas está preocupado em apresentar uma linhagem messiânica em Adão, por meio de Maria, João está preocupado em apresentar a maior ferramenta que pode revelar Deus aos homens. Qual ferramenta é esta, pastor? A palavra, a teologia, o conhecimento de Deus através das Escrituras Sagradas. Bendito seja Deus. E qual a base bíblica? Ora, João capítulo 1, verso 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A expressão verbo ou davar, no grego, que vai remeter em algumas traduções palavra. Então a palavra é Deus. Uma vez estudando a teologia centrada à palavra, nós estamos estudando Deus. Então chegamos ao ápice desta aula e eu gostaria de vos apresentar. Observa que os triângulos estão um dando sucessão a outro, até que cheguemos ao extremo da teontologia. Porque se nós temos um marco zero no homem e um marco final em Deus, ora, nós estamos diante da última matéria que revela o Deus Pai. Por isso a expressão teontologia, ou em outras instituições teológicas, a expressão teologia própria, porque é um estudo sobre Deus. Mas pastor, Deus é Pai, Filho e Espírito? Sim. Então na matéria teontologia nós estudamos a figura do Pai. Mas, lembrando, como toda teologia é tridimensional, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma triunidade, para estudarmos a teontologia, que é o estudo do Pai, precisamos estudar a cristologia, que é o estudo do Filho, e a pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo de Deus. Observou? 1, 2, 3. Formando na teologia a assinatura da divindade. Então, neste primeiro ponto, nós estudaremos a divindade, formada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Neste composto, nós estudaremos em 3 matérias a apresentação do Deus Todo-Poderoso. Passado a isso, nós estudaremos os tempos, e para estudar os tempos, vamos caracterizar
os tempos na basileiologia, que é o estudo sobre o reino de Deus, apontando para o futuro, para uma dispensação do plenitude dos tempos. Estudaremos a angelologia, que é o estudo dos anjos, apontando para o tempo passado, a dispensação do mistério, quando os homens sequer existiam. E estudaremos o tempo futuro, a escatologia, que é o estudo sobre o futuro ou sobre os acontecimentos finais, apontando ainda em nossos dias a dispensação da graça, que se encerra com o rapto da igreja. Então nós vemos aqui presentes também 1, 2, 3, trazendo novamente, junto ao estudo da teologia, a assinatura da divindade, que é 3. Irmãos, estudando então nos tempos, temos a capacidade de estudar a história, e para estudar a história, devemos abrir com o estudo sobre a Bíblia. A palavra Bíblia sequer existe nos nossos manuscritos, porque a expressão Bíblia, no original do grego é biblos, e a expressão biblos significa livros, porque o que nós carregamos, o que nós usamos como manual de fé é uma coletânea, e nesta coletânea nós temos 66 livros impressos em um único livro que recebe o nome de Bíblia. Então nós estudaremos a história, e não há outro meio de estudar a história senão com este livro, porque este livro não revela apenas a minha história e a sua. Este livro revela a história do Criador, a história da criatura, a história de tudo que se existe debaixo dos céus e acima dos céus. E para tanto, nós estudaremos a história da Bíblia, a história de Israel, que é um personagem proeminente, conhecido no Velho Testamento, e a história da igreja, que é um personagem conhecido no Novo Testamento. Assim sendo, Velho Testamento, história de Israel, mais Novo Testamento, história da igreja, é igual à Bíblia Sagrada. Percebeu de novo? 1, 2, 3. Eis a assinatura da divindade na teologia. Para estudar precisamos estudar sempre os 3. E para finalizar, no extremo cá embaixo, nós estudaremos a antropologia, que é o estudo do homem. Estudaremos a hamartiologia, que é o estudo sobre o pecado. E estudaremos a soteria, ou soteriologia, que é o estudo sobre a salvação. Por quê, pastor? Porque tudo isso envolve o homem. O homem pecou, e para o homem houve salvação. O nosso Deus encarnou no ventre de Maria, como homem, enfrentou o pecado e recebeu e concedeu a salvação a todo aquele que nele crê. Percebeu de novo? 1, 2, 3. Novamente, para estudar precisamos estudar os 3. Porque aqui nós temos a revelação do homem, mediante a queda para o pecado e o se levantar para a salvação. Então nós temos aqui, queridos, 12 matérias. 12 matérias que apresentam a teologia sistemática. Nessas 12 matérias, divididas em 4 blocos: o bloco do homem, o bloco do tempo, o bloco da história e o bloco da divindade. Dentre esses 4 blocos, 12 matérias, 2 anos de curso, revelando a você a teologia e a assinatura da divindade na teologia. Não é só a teologia que possui a assinatura da divindade. Como eu disse a você, nós, seres humanos, trazemos conosco a assinatura da divindade em nós, presente na semelhança, presente no corpo, na alma e no espírito, uma vez que o homem é um ser tricótomo, e o homem, sendo um ser tricótomo, é formado de 3 partes. Vocês, ao longo dos cursos, se familiarizarão com um desenho da tricotomia. Aliás, a primeira matéria que estudaremos é essa que eu vos falo, a antropologia,
estudaremos sobre o homem na visão bíblica. E dentre um dos conteúdos de suma importância, nós seremos apologetas, defensores de uma verdade, a verdade de que o homem é tricótomo, formado de corpo, alma e espírito, vaticinado por Salomão quando escreve em Eclesiastes, de que ao âmago da morte, o espírito do homem volta a Deus que o deu. O corpo do homem, a matéria orgânica, é sepultada, vai-se para a sepultura, mas a sua alma, o seu ser, a sede das suas emoções e dos seus pensamentos, recebe um destino de acordo com as suas obras, ou o Hades, lugar dos mortos, ou a eternidade e o paraíso, lugar para os salvos em Cristo, após a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Pegou de novo? 1, corpo, 2, alma, 3, espírito, porque nós temos a assinatura da divindade. Então esta aula de apresentação é para vos provar de que toda teologia sistemática verdadeira, toda teologia sistemática que tem um compromisso com a palavra pura, com a palavra verdadeira, com a palavra do Deus Criador, precisa ter a assinatura daquele que criou. E a assinatura de Deus é a tridimensionalidade. Então, em tudo que vamos estudar, veremos 3. Nós vemos a restauração da criação da humanidade. Quando Deus ele reestrutura a humanidade e dá à humanidade uma nova oportunidade, batizando a terra num grande dilúvio. A Bíblia diz que ao sair da arca Noé, junto a 3 dos seus filhos, a humanidade é restaurada. Lá nós vemos a assinatura de Deus, porque há 3, porque há a tridimensionalidade representada em Sem, Cão e Jafé. Observe que eu coloquei alguns textos aqui na lousa, e dentro a pouco eu enviarei essa foto para vocês no grupo, mas aqui está inúmeras assinaturas da divindade, não apenas na teologia, mas na criação, em tudo que há, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Nós observamos, como já estudado, a triunidade composta pelo Pai, pelo Verbo que é o Filho e pelo Espírito que é o Espírito Santo de Deus. Nós vemos a tricotomia do homem, formada sempre com a tridimensionalidade, corpo, alma e espírito humano. Nós vemos a história da humanidade representada nos diversos tempos entre Israel, igreja e nações. Para Israel, as 70 semanas de Daniel, baseado no livro do seu profeta que traz o seu nome, nós temos para a igreja o Novo Testamento, ou a manifestação do Cristo pós a mulher cananeia. Para as nações, nós vemos a instauração do milênio, o reino milenar de Cristo, para salvar os 4 cantos e extremos da terra e cumprir assim a salvação sem acepção de pessoas. Nós vemos no tempo também a tridimensionalidade, sempre 3, passado, presente, futuro. Nós vemos na eternidade o era, o é e o será, ou em algumas traduções, o será vem como há de ser, mas que traz consigo um apontamento para o futuro da eternidade. Tudo isso nós estudaremos com muita profundidade e riqueza. Nós vemos na administração do tempo, a palavra administração do tempo vem da expressão dispensação. Então é a forma como Deus age dentro do tempo, porque Deus, sendo eterno, precisa saber como agir no tempo dos homens. Ora, a eternidade está acima do tempo, por esta razão que Deus está ladeado por 24 anciões, porque além deles serem sacerdotes reais, eles também são representantes do fuso horário da terra. São 24 anciãos para 24 horas do dia, para Deus saber o momento que você ora, o minuto que você ora, e saber o tempo oportuno de te abençoar. Por esta razão que diante do trono, adiante do trono de Deus, do Cordeiro e do Espírito Santo, está a árvore da vida, e esta árvore dá 12 frutos, cada fruto no seu próprio mês, dando na eternidade
12 frutos para 12 meses do ano. Ora, isso não é nada além do que o calendário de Deus para saber te abençoar. Então nós vemos o cuidado de Deus em administrar o tempo da terra para conseguir se retratar com os homens que são tão pequenos, tão temporais, tão perecíveis, mas diante de um Pai da eternidade, Deus consegue nos tratar de acordo com as dispensações. E como toda teologia tem a assinatura da divindade, a administração do tempo se dá em DM, anote aí, significa dispensação do mistério. Vou repetir, a primeira administração do tempo dada por Deus é considerada como DM, chamada de dispensação do mistério. Depois nós temos DG, chamada de dispensação da graça. E por último, D.P.T, que significa dispensação da plenitude dos tempos. Ora, 1, 2, 3. A assinatura da divindade como tridimensionalidade na teologia sistemática. Nós estudaremos, pastor, da onde o senhor tirou estas conclusões? Do texto áureo escrito pelo apóstolo Paulo à igreja que está em Éfeso. Paulo, que também foi levado ao terceiro céu à semelhança de João, quando esteve na eternidade, conseguiu entender a forma que Deus administra o tempo. Por isso ele, somente ele, Paulo, é quem consegue revelar a nós as 3 dispensações. Porque Paulo da terra fora levado aos céus. Se não ele, João também é quem nos apresenta os tempos era, é e será. Observou? João e Paulo são os únicos que conseguem revelar detalhes in minuta daquilo que está acima do céu. Porque quem revela o tempo terreno, conhecido por nós como Salomão, escreve em Eclesiastes: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo. Observa a expressão. Salomão está dizendo: há um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Então, entre os céus e a terra, a expressão é clara: embaixo dos céus, tempo; acima dos céus, eternidade. Como trazer harmonia? Como trazer harmonia entre ambos? A administração do tempo. Maravilhoso Deus. DM, DG, DPT, como eu já vos fiz o glossário. Então, queridos, observa, olha que riqueza inescrutável nessa primeira aula de apresentação. Estamos observando de que a teologia, ela nunca apagou o fogo. A teologia, na verdade, ela revela o que é um fogo estranho, ela revela o que é uma inverdade, ela revela o que é um conto sem fundamento, ela revela o que é uma invenção humana, um dogma humano, aquilo que é instaurado pelo homem e não revelado pelo Deus Criador. Então nós observamos de que tudo que há nos céus, na terra, debaixo da terra, em qualquer outra região, tudo que há fora criado por ele, e nada do que há criado poderia ser criado se não fosse por intermédio de Cristo, intermédio de Deus o Pai. Então nós vemos aqui a assinatura da divindade em toda a teologia. O estudo sobre o tabernáculo, estudaremos com profundidade. Observe aqui a tridimensão. O tabernáculo era dividido em átrio, lugar santo e santíssimo. A criação divina, nós vemos dividido em 3 partes: terra, céus e mar. Este mar nós podemos caracterizar como água. Então, quando você lê o livro do Gênesis, o texto já começa no Bereshit dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor, então está faltando uma tridimensão? Não, prossigamos na leitura do texto.
E neste princípio, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Observou? Deus criou a terra, criou o céu e as águas já estavam lá, as águas já existiam. É claro que aqui há um mistério, mas no momento oportuno será revelado a nós. Neste primeiro momento, a minha missão, e eu espero consegui-la executar com êxito e louvor, para que você compreenda esta verdade, de que o que estudaremos nos próximos 2 anos, o que veremos a partir de hoje, este pontapé inicial do sistema EAD, do Seminário Teológico, o Verbo para Todos, eu espero que nesta primeira aula, uma aula de apreciação, uma aula de introdução, uma aula de apresentação da teologia, que você possa entender que a teologia não é uma invenção humana, a teologia é um estudo sobre Deus e a comprovação de que na teologia nós encontramos a assinatura da divindade, porque é impossível estudar uma matéria sem estudar 3, é impossível conhecer um sem conhecer 3. Seguindo aqui para o encerramento deste primeiro vídeo, nós vemos também a manifestação da tridimensão na criatura. Observe de que toda criatura criada por Deus não remete além destes. Nós vemos no primeiro momento Deus criando os anjos. Posterior à rebelião, esses anjos caídos, conhecidos como espíritos imundos, ou mais popularmente chamados de demônios, e por fim os homens, criados na parte B da dispensação do mistério. Então nós vemos aqui também a tridimensão na criatura: anjos, demônios e homens. Ora, você que me escuta e que talvez tenha afinidade com a música, é um músico na sua igreja, é talvez um amante da música, ama um bom som, é um tocador, é um tangedor do Senhor Deus. O salmista Davi escreveu de que Deus habita em meio aos louvores. Não é no meio, é em meio, porque a assinatura de Deus também está na música, a assinatura de Deus também está na canção. E eu gostaria de vos fazer entender de que na música, para aqueles que são amantes dela já o sabem, a música é dividida também em 3, uma tridimensão: harmonia, melodia e ritmo. Se houver harmonia, mas não houver melodia e ritmo, não há música. Se houver harmonia, se houver ritmo, não houver melodia e harmonia, não há música. Se houver harmonia e melodia e não houver ritmo, não haverá música. Ou que o seja, se não houver os 3, não haverá um, porque aonde está o Pai, o Filho e o Espírito, ali está o Criador. Então toda a criação tem a assinatura de Deus. Toda a criação tem a assinatura da divindade. Nós vemos a santidade de Deus representadas por 3 fases, e vocês estudarão isso com muita propriedade. Nós vemos a apresentação, nós vemos a santificação e nós vemos a consagração. Isso é extremamente maravilhoso. Nós vemos até na arte de pregar, até para aquele que se julga um bom pregador, até para aquele que se julga um bom arauto de Deus, um interlocutor da vontade divina, é importante salientar que até na arte de pregar há uma tridimensão. Para todo texto que você quer verbalizar, você pode manifestá-lo de forma textual, temática ou expositiva. Observaste, meus irmãos? Para tudo que se há 3, e para tudo que se tem 3, há 1. Em tudo que há 3, sempre haverá 1, e este 1 é o Deus Criador, que é apresentado pela teologia sistemática. Então essa foi a nossa primeira aula. Nessa primeira aula, e todas as nossas aulas intentarão ter 45 minutos de duração, porque eu entendo que a limitação de quem faz curso EAD é justamente a disponibilidade do tempo. Então, dentro dessas disponibilidades de tempo, eu prometo não lhes saturar, não lhes enfadar. Nós teremos aulas produtivas, objetivas, reveladoras. Aulas aonde o céu se descortinará sobre a sua cabeça e o bom Deus lhe fará conhecer os mistérios profundos da palavra, que só podem ser alcançados por aqueles que mergulham no oceano do Espírito.
Eu espero em Deus de que você ame estudar o Verbo, porque o Verbo ama se revelar para você. Seja bem-vindo ao Seminário Teológico, o Verbo para Todos. Nos próximos 2 anos, eu e você e eu, estaremos próximos, pertos, apenas distantes por uma lente de celular, por uma tela de computador, mas unidos em um só Espírito, naquele que é, que foi e que sempre será o autor e o consumador da nossa fé. Circule este vídeo nas suas redes sociais, compartilhe ele entre amigos. Esta primeira aula é uma aula inaugural, é uma aula convite, é uma aula aberta para que nós possamos granjear mais alunos para a plataforma da nossa escola. E você é o agente, você é o instrumento que Deus vai usar. Você, aluno querido, discípulo, que você possa abençoar vidas com este estudo tão importante e que é, na verdade, apenas uma introdução, é apenas uma apresentação do que é a teologia. E eu encerro dizendo: a teologia é a assinatura de Deus e a carta aberta para se revelar aos homens. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te guarde, que Deus em Cristo faça resplandecer em ti toda a glória que há no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém e amém.